Olá, internautas. Eu estou conversando aqui com o Altamiro Borges. Altamiro Borges, ele é presidente do Instituto Barão de Itararé de Mídia Alternativa e é um conhecido jornalista combativo da blogosfera progressista. Tem também o blog do Miro. Eu conheço o Miro desde a década de 1980, lá no Centro de Estudos Sindicais. Ele era o presidente, eu fui da coordenação nacional junto com ele. A gente fazia a revista Debate Sindical, um importante instrumento da imprensa sindical. Marcou época, né, Miro? E, inclusive, tem aí na internet, o SES está completando agora, dia 21 de abril, o Augusto Peta, que é o atual presidente do SES, ele me mandou aqui um convite para a gente falar um pouco do SES, né, que está completando 35 anos, agora no dia 21 de abril. Tempo. 35 anos, hein, Miro? Então, o Miro tem dado importantes contribuições no debate aí sobre essa questão política do país, enfim, todas as contradições que nós estamos vivendo nesta conjuntura tão conturbada. Boa tarde, Miro. Seja bem-vindo ao outro lado da notícia. Tudo bem, Bertolino? Boa tarde. Tudo jóia. Miro, eu queria começar te perguntando o seguinte. Eu estou aqui com a pesquisa Datafolha e ela mostra aqui que a reprovação a Bolsonaro na gestão da pandemia cresce entre os mais pobres. Diz aqui que a rejeição entre quem ganha até 2 salários mínimos passou de 33% para 40%. Ao mesmo tempo, tem um outro dado que mostra que, no caso da renúncia, a chamada renúncia do Bolsonaro, o percentual vai lá para cima. Quer dizer, não tem uma contradição aí. Como é que você analisa esses dados contraditórios? Quer dizer, a maioria é contra a renúncia do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma grande rejeição em aspectos fundamentais, como esse caso, por exemplo, da pandemia. Esse mundo é cheio de contradições, né? Por isso que ele é divertido. Eu acho, primeiro, a rejeição dele que aumentou. É uma maluquice, porque nessa crise do coronavírus, uma crise internacional, essa pandemia, no geral, os governantes têm aumentado a popularidade. Quando eles se colocam como estadistas, colocam como prioridade enfrentar a pandemia, né? Procuram unir a nação para resolver um problema gravíssimo de saúde, né? No geral, os governantes têm aumentado, até alguns governantes que estavam muito em baixa, melhoraram de popularidade. O Bolsonaro é um dos poucos que piorou de popularidade no mundo, né? Porque ao invés dele tratar como prioridade o combate à pandemia, ele trata como prioridade as brigas dele. Então, ele briga com todo mundo, né? O filho briga com a China, ele briga com os governadores, ele briga com a imprensa, ele briga até com o ministro da saúde dele, que é uma maluquice. Quer dizer, em plena crise, né, o cara está brigando com o ministro da saúde dele. Então, eu acho que isso explica por que ele embica para baixo em popularidade no trato da pandemia. Por outro lado, por que também eu acho? Aí é tudo acho, né? Por que não há uma aprovação maior à ideia da renúncia dele? É porque o povo está vendo que a situação está muito delicada. Mesmo ele falando para a turma, isso aqui é uma gripezinha, é uma fantasia, é uma histeria da imprensa. Mesmo ele falando tudo isso, volte para trabalhar, eu quero a normalidade, o povo está dentro de casa, né? E nessa hora, o povo não quer saber muito desse jogo da política. Então, a renúncia talvez vá na cabeça da pessoa o seguinte: é mais instabilidade ainda, né? Esse momento não é de ficar nessas discussões, esse momento é de enfrentar o problema da pandemia, de investir, né? É de resolver, inclusive, o problema econômico dessa sociedade, né? Enquanto fica discutindo, fazendo briguinha com o ministro, ciumeirinho, um sujeito com ciumeiro, marmanjo daquela idade com ciúminho, né? Ao invés de fazer isso, né, devia estar cuidando de, por exemplo, os R$600 que foi aprovado na Câmara, que ele queria que fosse 200, os R$600 já tivesse chegado na mão do povo, né? Então, eu acho que a contradição que você levanta, Bertolino, é isso. Cresce a rejeição porque se percebe que ele é um incompetente, é um irresponsável. Por outro lado, ninguém está querendo mais turbulência
turbulência num quadro de já bastante turbulento. Então, deixa esse sujeito aí e vamos tratar de resolver o problema da pandemia, que é um problema muito sério, né? É um problema gravíssimo, principalmente para quem está mais necessitado, para quem está nesse mercado informal, né? Para quem está morando em casebres precários, em ruelas, né? Tem que resolver o problema, né? Eu acho que talvez seja daí que vem a contradição, rejeição, mas contra renúncia. Acho. Agora, no final das contas, o Bolsonaro se transformou num... Falam aí de rainha da Inglaterra, num fantoche. Ele virou um zumbi político, né? Não consegue estabelecer interlocução com ninguém, né? Mais ou menos assim, você vê assim a situação dele. Eu acho que é isso mesmo, Bertolino. Eu acho que ele está mostrando como ele é um político de baixo nível, ele é um político de quinto escalão, como foi sempre na Câmara Federal, né? Nos 28 anos de mandato dele, era um político bem rastaquera, né? Como presidente da República, ele chegou à presidência da República por um contexto, né? Por uma circunstância, né? Ele volta ao papel daquele político da pior categoria, né? Uma pessoa que não consegue somar, né? Uma pessoa desagregadora, né? Uma pessoa que não consegue ouvir a sociedade, não consegue ouvir os cientistas. Quer dizer, tudo bem o presidente não entender de uma pandemia, não entender, tudo bem, faz parte. Agora, o cara tinha que se cercar de pessoas capazes, né? Para entender o problema, para ver o que fazer. Não pode ser no achismo, não pode ser no terraplanismo, no negacionismo, né? Então, um sujeito que não consegue se cercar de pessoas, um sujeito que briga com todo mundo, quer dizer, esse era um momento fundamental de unidade com os governadores, com os prefeitos, porque é na ponta que o problema vai aparecer, né? O sujeito briga com todo mundo, né? E é o estilo que nem diz a Thaís nesse livro A Tormenta, que traça um perfil psicológico do Bolsonaro que vale a pena ler, né? É uma família atormentada, né? É uma família, porque vai o filho e briga com a China, o Dudu Bananinha briga com a China, vai o outro filho e participa de reunião ministerial. Quer dizer, ele se isola do mundo político, se isola da ciência, briga com todo mundo e se acerca dos filhos. Se isola, né, dos outros poderes, né? Teve o episódio do Mandetta aí, né? Pois não, ele se isola dos governadores, ele se isola do judiciário, ele se isola do legislativo, ele se isola de todo mundo. O sujeito é uma competência impressionante, né? Para você ver que pé que nós chegamos, as circunstâncias políticas que se criaram, o contexto político que se criou no mundo e no Brasil, produziram essa coisa, essa excrescência chamada Jair Bolsonaro, né? Que é e vai... Hoje ele está cercado dos filhos. É o 01, o 02 e o 03. É uma família de zero, né? Está cercado dos filhos. Nem com os ministros ele não se entende. Porque você vê a briga com o Mandetta agora, com a tal da estrela, que ele está preocupado com o estrelismo, que é coisa de psicopata, realmente. É coisa de um sujeito com mentalidade paranoica, né? É um sujeito egocêntrico, vaidoso, que sabe que é muito frágil e não aguenta sombras, não aguenta outras pessoas do seu lado, né? Essa postura dele, né, não é só com o Mandetta. O Mandetta é a estrela da vez, mas ele já teve vontade de pôr para fora o Marreco de Maringá. Você conhece o Marreco de Maringá, né? Já teve para pôr na sua cidade. Já teve para pôr para fora o Marreco de Maringá. Já teve para pôr para fora o Abutre da economia. Ele não se dá bem com ninguém, o sujeito é um maluco, né? Até os esteios do governo dele, até os pilares do governo dele, ele já tem para pôr para fora, né? Vamos ver como ele vai sobreviver essa turbulência, né? O problema é que, enquanto ele faz isso, o povo está passando muita dificuldade. Esse aqui é a desgraceira. Enquanto ele faz isso, a sociedade, o povo brasileiro, os milhões de trabalhadores precarizados, os milhões de trabalhadores desempregados, esses estão passando por muita dificuldade. É um cenário lastimável. Eu tenho lido muitas matérias, boas reportagens,
produzidas sobre o que está ocorrendo nas favelas do Rio de Janeiro, nas moradias precárias de São Paulo. Né? É triste ver o que está ocorrendo com o povo brasileiro e, lamentavelmente, esse governo não tá aí para isso. Né? É uma tristeza nesse sentido. Agora, você falou aí do Marreco de Maringá e esse Paulo Abutre. Guedes, o lobo de Wall Street. Isso, é ele mesmo. Esses aí também dão a sua contribuição para que a situação do país seja cada vez mais dramática, né? Cada vez mais cruel para o povo. Você também vê assim essa questão? Com certeza. Não, o caso do Abutre, no caso aí do lobo, né? Pinochetista Paulo Guedes, né? É terrível, porque o que ele faz é isso, ele tenta aproveitar a crise para sacanear mais os trabalhadores. Né? Esse projeto agora, com relação a salários, não é isso? Né? De diminuição de salário, de diminuição de jornada, isso é uma crueldade o que ele está fazendo. Então, com a mentalidade austericida dele, a mentalidade de austericídio fiscal dele, que, na verdade, na minha opinião, é juntar grana para banqueiro, ele faz isso, ele ajuda os banqueiros, ele socorre os bancos com bilhões e, ao mesmo tempo, demora para executar o que foi aprovado no Congresso desse dinheiro de assistência. Né? Então, o Guedes, ele é um genocida, ele é um economista da escola de Chicago, né? Não é para menos que começou a ter suas experiências no Chile de Pinochet. Né? Ele é um genocida. Esse cara era ridicularizado no meio acadêmico, sempre. Esse é um trauma dele também. Como ele era muito ridicularizado no meio acadêmico, ele agora está se achando, como diria o Bolsonaro. Está se achando. Né? Mas é um sujeito com uma mentalidade criminosa. Dane-se o povo. Esse cara, ele disse que foi perceber a crise do coronavírus quando faltou suco de laranja no hotel de luxo que ele estava. Pode um negócio desse? É um sujeito desqualificado. É esse que é o ministro da Economia, o design da economia brasileira. Esse. Já o Marreco de Maringá é um juizeco. É um juizeco. Quer dizer, esse cara poderia... Tudo está feito à justiça, ao ministério dele. Ele não se mete. Ele não se envolve. Né? É um sujeito que, na vaidade dele, né, ele está fora do debate que está ocorrendo na sociedade brasileira. Mostra como é um sujeito também muito fracote. Né? A Rosângela, a esposa dele, a cônjuge, né, até chegou a manifestar apoio ao Mandetta, mas deve ter tido algum problema, recuou na hora, retirou a postagem na hora. Quer dizer, é um sujeito realmente... Esse só chegou aí, só chegou a esse cargo, só ganhou esse carguinho, né, de miliciano de laranja, né, só ganhou esse carguinho pelo serviço sujo que ele fez de desmonte do Estado de Direito brasileiro na Operação Lava Jato. Né? O Intercept com os vazamentos mostra que essa operação foi uma operação criminosa contra o Estado de Direito no Brasil. Está aí, está no Ministério. Vamos ver até quando fica também. Certo. Agora, o caso aí do Sérgio Moro, eu acho o apoio dele, enquanto ele estiver no governo Bolsonaro, né, isso empresta ao governo uma certa força também, né? Porque por mais que ele tenha feito tudo que ele fez, por mais que tenham surgido essas revelações aí do Intercept Brasil, ele ainda tem popularidade, mostra a pesquisa, né? O próprio Datafolha mostra isso. Né? Quer dizer, o fato dele ficar escondido também é um gesto de malandragem, né? Para não se expor nesta situação, não é? Você não vê mais ou menos assim? Com certeza. Não, esse governo, eu acho, Bertolini, eu acho que ele tem alguns esteios. Né? Ele é uma junção, ele é fruto de uma circunstância política, né? Tem a ver com crise econômica, tem a ver com erros que foram cometidos, tem a ver com disputa de hegemonia na sociedade brasileira, o papel que a mídia cumpriu, né? Essa mídia dominante cumpriu com seu falso moralismo, com seu udenismo, que é uma coisa antiga da mídia brasileira, né?
Criaram-se as circunstâncias, chocou-se o ovo da serpente, sobrou o Bolsonaro foi eleito. Né? Bolsonaro foi eleito. E esse Bolsonaro, que era um político de quinta categoria, ele montou a sua estrutura, esse condomínio dele. Nesse condomínio, grosso modo, você tem alguns setores que têm um pouco mais de consistência e outros setores que são totalmente desqualificados. Então, grosso modo, você tem esses milicos rancorosos, né, que nunca aceitaram lei de anistia, comissão de justiça, nunca aceitaram isso. São milicos rancorosos, é essa turma que está aí, né? Então, que eles chamam de base racional desse governo. Você tem o Deus Mercado, que foi quem financiou e é quem está ganhando. A representação é o Abutre, é o Guedes. Você tem essa onda de criminalização da política, de punitivismo. Né? Aí o Moro é a expressão disso, do punitivismo, né? Isso que a mídia ajudou a criar. Né? Você tem a turma dos malucos, dos totalmente malucos. Você tem as Olavetes, seguidores desse filósofo de orifícios lá da Virgília, do Olavo de Carvalho, não é isso? Esse maluco desse ministro da Educação vai comprar briga com a China, né? Agora. Então, você tem essa turma de Olavetes, né? Esses fundamentalistas. Né? Você tem os fanáticos religiosos e você tem um monte de laranja da política, um monte de malandro. Isso tudo se juntou em torno do Bolsonaro. Né? O que dá mais sustentação para o Bolsonaro, penso eu, que são esses três primeiros. Milicos rancorosos, o mercado, Deus Mercado e esse punitivismo, é o Moro. Né? O Moro foi transformado em herói pela mídia. Né? O Moro é só a gente lembrar o que a Globo fez com o Moro. Né? O Moro era um juizeco, né? Lá de sei lá que instância ele era, né? Um juizeco que foi transformado em herói. O juizeco do submundo, né? Pois é, juizeco do submundo. Foi transformado em herói, foi transformado em sumidade, em homem do ano. Né? Então, isso dá uma consistência. Em algumas áreas, o juizeco tem mais apoio popular do que o Bozo. Né? O Marreco de Maringá tem mais apoio popular, tem mais popularidade do que o Bozo. Nesse sentido, é que o Bozo deve ficar agoniado com essas estrelas. Né? Porque o Mandetta agora adquiriu mais popularidade do que ele. Para um paranoico, isso é o fim do mundo. Né? Para um vaidoso, isso é o fim do mundo. Mandetta, sim. O Guedes é o homem do Deus Mercado, porque ele mesmo disse que não entende nada de economia, ele jogava tudo para o posto Ipiranga. E o Marreco de Maringá, que foi transformado em herói nacional, tem uma popularidade muito grande. Ele não se aguenta com esses três. Né? Não se aguenta com esses três. Esses são, no meu entender, os que dão ainda sustentação para esse governo. Né? Acho. Agora, você falou de um ponto, você tocou num ponto aí que eu acho que é fundamental e determinante. Quer dizer, quem é que está ganhando com tudo isso? Né? Se você pegar aí o lucro dos bancos, se você pegar essa liquidez que o Banco Central está garantindo para o sistema financeiro, para os bancos, que isso, veja, a coisa é tão amarrada que o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, tem aí o avô, o famoso Bob Fields, né? Lá, ministro poderoso da ditadura militar, da economia. Ele deu uma entrevista online, pouco divulgada. Quem divulgou essa entrevista foram as agências ligadas ao mercado financeiro, mais ou menos uma semana antes do anúncio oficial, né, da garantia desta liquidez para o sistema financeiro. E os jornais ontem saíram com notícias dizendo que eles têm receios de fazer empréstimos, de garantir aquilo que o Banco Central, que o presidente do Banco Central disse que estava garantindo, que seria a liquidez para os empréstimos e tudo mais. No final das contas, é dinheiro para o mundo financeiro, não é isso? Exato, exato. Não, os banqueiros estão adorando, vão ganhar muita grana. É que eu acho isso, eu acho que nós estamos, concordando contigo, nós estamos... O Bozo foi fruto dessa circunstância, mas de um processo político que é anterior, que vem já desde o golpe do impeachment contra Dilma. Né?
e você tem interesses poderosos que estão em campo, né? Você não sustentaria um sujeito tão medíocre como o Bolsonaro na presidência da República se não tivesse interesses poderosos em campo, né? Quais são esses interesses? Quem está saindo ganhando? Quem está saindo ganhando, na minha opinião? Quem ganha? Um que ganha são os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, não é para menos que o Bolsonaro bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, não é para menos que o Dudu Bananinha é tão chegado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganham muito com o que ocorreu no Brasil e com a chegada do Bolsonaro à presidência. Isso na questão do petróleo, isso na questão da geopolítica mundial, não é isso? O Brasil hoje, o que tinha de política externa altiva e ativa, né? Da época do Celso Amorim e do Samuel Pinheiro Guimarães, mas mesmo de política externa de um Itamaraty um pouco mais técnico, anterior, tudo que tinha foi desmontado por esse governo. E serve aos interesses dos Estados Unidos. Quem está ganhando muito com a vitória do Bolsonaro no Brasil, quem ficou muito contente com a vitória do Bolsonaro no Brasil e ajudou bastante a vitória do Bolsonaro no Brasil, inclusive o assessor, é bom a gente lembrar que o cara que assessorava o Trump, né, ajudou também aqui na eleição, né, o Bannon, né? Quem está ganhando muito? Os Estados Unidos, né? Seja no petróleo, seja na geopolítica, seja na desintegração da América Latina, tudo que foi construído está sendo desmontado, os Estados Unidos estão se dando bem. Outro que está ganhando muito, capital financeiro. É outro setor que apostou nisso. Talvez até o Bolsonaro não fosse o candidato dos sonhos desse setor, né? Talvez até esse setor preferisse o Alckmin, que é um político mais do establishment e tal. Mas quando percebeu o seguinte, ó, não vai dar, o Alckmin, o picolé de chuchu derreteu de vez, né? Apostou todas as fichas e casou e impôs o Paulo Guedes, né? Então, é um governo que representa os interesses dos banqueiros. O que está ocorrendo agora na crise do coronavírus, né, a chamada coronacrise, né, o que está ocorrendo agora são pacotes de salvamento dos banqueiros. Então, eu acho que é um outro setor que ganhou muito, que tem muitos interesses. Um outro setor que ganha muito, que é triste, né, é a cloaca burguesa brasileira. A burguesia brasileira, ela, historicamente, ela tem no DNA o fascismo. Ela gosta um pouquinho do fascismo, que eu digo o golpe de 64. Né? E a burguesia brasileira pode não gostar do jeito tosco do Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro não vai ser convidado para as festas de gala da burguesia brasileira, para as mansões. Mas o Bolsonaro ajuda essa cloaca. Ajuda com reforma da Previdência, ajuda com desmonte trabalhista, ajuda com ódio ao sindicalismo. Essa cloaca burguesa detesta sindicalismo. Então, essa cloaca burguesa continua. E não é só o velho da van, não. Não é só o escape da Fiesp, não. Então, o grosso dos empresários gosta do Bolsonaro. Não gosta do estilão grotesco dele, do estilão tosco dele. Mas gosta porque o Bolsonaro está fazendo um serviço que eles adorariam que já tivesse sido feito antes. Inclusive nessa questão financeira, porque ele se beneficia. Inclusive porque está vinculado, está associado. Né? Está associado. Não, você vê, hoje os jornais, todos eles mostrando o seguinte, os empresários estão loucos para passar da crise do coronavírus, tudo que foi de desmonte trabalhista de agora, seja mantido. Isso é uma turma avarenta, né? Isso é uma turma danada. Então, eu acho que é outro setor que ganhou. Outro setor que está por detrás disso, estou pegando os grandes setores econômicos, os barões do agronegócio. Esses também, ganharam muita grana no Brasil nos últimos anos, né? Balança comercial, ganharam muita grana. Agora, esse setor ele tem mentalidade escravocrata. Né? Esse setor, né, gosta das teses do Bolsonaro, só fica preocupado quando repercute internacionalmente mal. Mas gosta das teses do Bolsonaro sobre reservas, sobre política ambiental, gosta das teses. Se puder, desmata tudo, taca agrotóxico em tudo e dane-se. Né? Então, esse setor também é outro setor que dá sustentação. Lógico que ocorrem contradições, né?
de vez em quando, e nós temos que estar atentos a essas contradições, no meu entender, temos que explorar, inclusive, essas contradições, agora mesmo nessa questão da China. O principal produto de exportação para a China é a soja. É o primeiro da pauta, 20 e poucos bilhões de dólares. Quando vai um babaca como esse ministro da Educação, esse impressionante com C, ministro da Educação com 2 S, e fala a abobrinha que fala, xenófoba, racista, como tuitou ontem, né, esse energúmeno, é lógico que os ruralistas falam, epa, cuidado, amigo, você está mexendo com soja, você está mexendo com exportação de carne, você está mexendo com exportação de frango, não brinca com os chineses, né? É lógico que, então, aí gera contradições, mas eu acho que esses são setores que estão ganhando com essa experiência dramática para a história brasileira, para o povo brasileiro, que é essa experiência do capetão na presidência. Agora, você também tem aí, nesta composição, um certo dilema para a mídia, né? Que é um pouco a sua especialidade, porque tem claramente aí as manobras, sobretudo no que diz respeito ao que eles chamam de lulopetismo, quer dizer, o tratamento desrespeitoso ao ex-presidente Lula continua. O Estadão fez um editorial recentemente sobre essa troca de gentilezas entre o Dória e o Lula. Ou seja, o Globo também tem insistido nisso, quer dizer, uma certa retomada daquele comportamento venenoso contra o que eles chamam de lulopetismo. Aí pega o Lula, que é o que caracteriza, na verdade, não só o lulopetismo, todo o movimento progressista, de esquerda, patriótico, democrático e tal. Ao mesmo tempo, trata com uma certa indiferença as barbaridades de Paulo Guedes, de Sérgio Moro, e concentra no Bolsonaro. Quer dizer, é dilema que eles aparentemente não resolveram ainda e não têm sequer perspectiva de resolver. Não sei como você vê essa questão. Voltamos àquela inicial sua. Esse mundo é muito contraditório, né? Eu acho que a mídia, essa mídia monopolista brasileira, essas 7 famílias que dominam os meios de comunicação no Brasil, dominam a mídia, né, de entretenimento, a informação, a cultura. Essa mídia monopolista, ela é responsável pela chegada à presidência da República do Bolsonaro. Ela ajudou a criar o clima no Brasil, né, pela escandalização da política, pela negação da política e por uma postura parcial, né, de ataque a determinados setores. Ela ajudou, né, por discordar do programa reformista brando de Lula e Dilma, né, ela ajudou a criar o clima para a chegada. Não era o candidato dela, de alguns deles, né, mas que ajudou a criar o clima que possibilitou chocar esse ovo da serpente fascista, que possibilitou a chegada do Bolsonaro ao poder. Uma parte dela está totalmente integrada ao governo Bolsonaro e está ganhando grana, inclusive, né? Está ganhando grana. Então, você pega o sistema bolsonarista de televisão, o SBT do Silvio Santos, não é isso? Ou você pega o pastor, o bispo, sei lá que coisa que ele é, o Edir Macedo da Record, né? Uma parte está totalmente acoplada. Agora, outra parte, eu acho que aí são essas contradições que você fala. Outra parte tem problemas com relação ao governo Bolsonaro. Eu diria que isso está mais ou menos em 3 aspectos. Globo. Vamos pegar os 3 mais importantes em cada área. Globo, Folha em jornais e Veja em revistas tem medo da postura autoritária do Bolsonaro. Então, já tem na história, né? Essa turma apoiou o golpe de 64, depois o golpe de 6 milico fecharam, né? Reprimiram, censuraram e tal. Então, tem medo, né, da postura autoritária do Bolsonaro, do fascismo do Bolsonaro. Sabem que o Bolsonaro se elegeu com apoio de redes sociais, né, baseado em redes sociais. O Bolsonaro está pouco se lixando para essa turma e vai para cima dessa turma. O Bolsonaro só aceita quem reza a cartilha dele. Só aceita um Silvio Santos, um Edir Macedo e aqueles 2 panacas da Rede TV. Só aceita isso, né? Quem reza da cartilha dele. Então,
Essa turma está com medo desse autoritarismo. E isso faz com que ela tenha uma postura mais crítica ao autoritarismo na política. Uma outra coisa também, essa turma está com medo das regressões civilizatórias que esse governo representa. Direitos civis que foram conquistados, direitos de minorias que foram conquistados, e que o Bolsonaro, então, com essa campanha do ódio, né, se elege, né, que é isso, negando o politicamente correto, negando o direito das mulheres, negando o racismo no Brasil, com posturas homofóbicas, todas essas coisas de direitos civis, que alguns chamam de costumes, eu não gosto desse termo, mas acabou-se. Né? Tudo isso que essa parte da mídia não aceita essas regressões. São as contradições desse mundo. A Globo tem o departamento de jornalismo da Globo é um departamento extremamente reacionário, antipopular, antinacional, anti-Estado. Sempre foi. Mas, por outro lado, a área de dramaturgia da Globo sempre foi muito avançada. Olha que maluquice. Né? A área do Dias Gomes, do Eduardo Viana Filho. É um barato isso. Esse mundo é cheio de contradições. Né? Então, essa pauta regressiva de direitos, né, esses retrocessos nos costumes, esse setor também não aceita. Né? Então, veja aí, está dois, né? Discorda da regressão do autoritarismo na política e discorda da regressão nos direitos. Mas, por outro lado, tem concordância absoluta na pauta econômica. Olha que maluquice. A pauta ultra neoliberal do Guedes, a mídia ama de paixão. Ama de paixão. Aí é toda. Não é SBT, não é sistema bolsonarista de televisão e Record, não. Aí é SBT, Record, Globo, Folha, Veja. É todo mundo junto. Bandeirantes. E misturado. É a pauta deles. É a pauta ultra-neoliberal. Por isso que eles jogaram todo o peso da cobertura, sem nenhum contraditório, sem ouvir vozes diferentes, na defesa da reforma da Previdência. Por isso. Né? Que eles jogaram, por isso que eles jogaram antes do Bolsonaro, com o Temer, né? Com o Judas Temer, jogaram todo o peso na reforma trabalhista, na lei da terceirização, na ação contra o sindicalismo. Quem criou o clima de ódio contra o sindicalismo foi essa mídia. Foi essa mídia. Né? Então, aí há concordância. Nessa pauta de desmonte do Estado, de privatizações, nessa pauta de desmonte do trabalho, aí eles têm concordância. Então, eles discordam no temor do autoritarismo, discordam na regressão de direitos, mas concordam, aí fecham, blocam na defesa. Você veja que coisa interessante. Mesmo agora, com os erros que o governo vai cometendo no enfrentamento da crise do coronavírus, e mesmo na agenda econômica, você vê a mídia. Vou pegar a Globo não abre espaço para vozes mais progressistas. Ela, inclusive, ressuscitou um monte de tucano que estava sumido, o economista tucano. Eu revi outro dia um Malan, e falei, onde estava o Malan? Reapareceu o Malan. Eles ressuscitaram os tucanos estavam mortos. Eles não dão espaço na discussão sobre esse projeto agora que reduz salário, não é isso? Que é um atentado, que afeta férias, afeta 13º, é um atentado esse projeto. Na discussão desse projeto, eles não ouvem sindicalistas. Não ouvem sindicalistas, só ouvem os tais especialistas de mercado. Especialista de mercado é um nome bonitinho para porta-voz de banqueiro. Porta-voz de banqueiro, eles só ouvem isso. Ou seja, então, nesse terreno, eles têm concordância. Isso cria essas contradições que você se referia, na minha opinião. Tá, Miro, vamos encaminhando aqui já para o final. Eu queria que você falasse rapidamente como é que você vê a oposição, né? Como é que a oposição está agindo diante de tantas contradições? Não é fácil, né? Eu acho que não é fácil. Eu acho, primeiro, que levar em conta que nós levamos uma surra histórica, né? A gente dizia assim, não vai ter golpe, teve golpe. A gente dizia assim, fora Temer, e o Temer ficou até o final. A gente dizia ele não, e ele foi eleito presidente da República. Ou seja, nós levamos uma surra histórica. Né?
em função de todas essas forças que se moveram, que são forças poderosas, né? Seja o império, o capital, os banqueiros, em função disso, não é fácil o jogo contra essa turma é muito poderosa, em função também dos nossos erros. Dos nossos erros. E quando eu falo os nossos erros, eu não estou falando só do governo, não, estou falando nossos de todos. Da esquerda social à esquerda política como um todo. Nós erramos muito. Nós fizemos até governos muito avançados em políticas sociais, tá? Mas governos que não investiram em nada na conscientização da população, em nada na organização da população, ou muito pouco. Nós erramos muito. Então, tivemos uma surra histórica. Apanhamos feio. Não foi uma derrota eleitoral. Não foi uma derrota política. Foi uma derrota ideológica. Nós tivemos uma baita derrota. Essa é minha leitura. Posso estar enganado e espero estar enganado. Ou seja, só isso já complica a resposta. Como que você responde depois de uma surra como essa que você levou? Nós estamos ainda cheios de dor, cheios de hematoma. Tem muita gente tristinha. Né? É uma surra grande. Então, acho isso. Segundo, eu acho que mesmo nessa situação de dificuldade de ter levado essa surra, não dá para dizer que nós não estamos fazendo resistência. Eu, às vezes, vejo algumas críticas aos parlamentares desse campo mais progressista, eu acho que injustas. Né? Eu acho que nós temos tido resistência. Lógico que a gente gostaria que fosse mais, mas tem tido. Se não fosse essa resistência, por exemplo, não estaria valendo os R$600, estaria valendo os 200. Né? Os 200 que o Guedes e o Bozo queriam dar, ou nada, para quem está passando fome. Né? Essa resistência impediu, mesmo na reforma da Previdência, para citar um exemplo muito escandaloso, se fosse pelo Guedes, ela seria muito pior. Né? Essa resistência permitiu barrar, né, por exemplo, como a capitalização, permitiu barrar determinadas coisas. Então, tem resistência. Nós temos alguns parlamentares que têm postura muito altiva, infelizmente, não se dobraram totalmente ao pragmatismo, né, ao pragmatismo exacerbado, exercem posições muito firmes, né, compram briga, né? Então, tem tido resistência. Acho que nós estamos tendo resistência importante nessa área de governadores. Esses governadores do Nordeste, consórcio Nordeste, é uma baita experiência de resistência também. Então, não sou da opinião que nada está sendo feito. Acho que está sendo feito. Acho que nós estamos tendo resistência, continua uma resistência, apesar de todas as dificuldades no movimento social brasileiro, incluindo o movimento sindical. Né? Com todas as dificuldades, o movimento sindical nunca apanhou tanto na sua história. O movimento sindical foi desmontado. Isso. Você pega o que foi feito na reforma trabalhista do Temer, né? É um verdadeiro processo de asfixia, de estrangulamento do movimento sindical. O movimento sindical a base da estrutura sindical foi destruída. Destruída, totalmente destruída. E o movimento sindical resiste, procura resistir nessas condições de muitas dificuldades. Né? Enfrentando um capetão, Bolsonaro, que é um inimigo jurado do movimento sindical. Não é isso? Então, tem resistência. Então, eu acho, primeiro, que nós apanhamos, a surra foi feita, nós ainda estamos tentando recuperar, estamos fazendo resistência, às vezes me incomoda muito a disputinha. Né? Eu acho que esse momento exigiria da gente muito mais unidade. Muito mais unidade. Esquecer divergências. Ninguém está com essa bola toda. Ninguém está em condição de ficar descendo o cacete nos outros, como se sempre foi ótimo, e fica descendo o cacete nos outros. Posturas hegemonistas, sectárias, um partidismo meio mesquinho, rastaquera, né? Meio diminuído. Eu acho que isso não ajuda em nada num cenário de tantas dificuldades assim. Né? Eu acho que esse era um momento que exigiria uma postura mais humilde, de reconhecer que a surra, reconhecer os erros, reconhecer as dificuldades. E, bicho, vamos sentar e ver pontos de ação conjunta. Sem negar a fisionomia de ninguém, sem querer ficar engolindo o outro, né? Vamos ver pontos de ação mais conjuntas. E acho que isso, inclusive, é fundamental para você poder ir ampliando essa frente.
e explorando as contradições. Se esse eixo, que é essa esquerda social e política, não tiver mais coeso, essa roda não anda. Uma roda mais ampla de frente não vai andar. Né? Não vai andar. Ao contrário, aí nós vamos servir aos interesses dos outros. Setores de centro, e não aos setores mais vinculados ao campo popular. Então, para que esse eixo funcione, eu acho que nós estamos precisando menos hegemonismo, menos estrelismo, menos partidismo, um monte de ismo negativo que faz mal à saúde. Eu acho que isso é fácil falar, é difícil fazer, mas eu acho que é o que está colocado na ordem do dia. Penso assim. Tá bom, Miro? Queria te agradecer imensamente esse tempo que você reservou aí para a gente conversar. Muito bom o papo. Conversar com você é sempre muito edificante. As suas opiniões, as suas informações. Queria te agradecer muito. Reforçar que você tem o seu canal no YouTube, pedir para o pessoal ir lá no canal do Miro, tem o blog também, do blog do Miro, o famoso blog do Miro. E espero que a gente volte a conversar, viu, Miro? É sempre muito importante a conversa contigo. Um abraço, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho, desculpa alguma besteira e estamos aí, estamos juntos. Certo. Abraço. Um abração, tchau, tchau. Tchau.